Irmãos, eu tenho pensado muito sobre igreja. E as perguntas que a gente faz é: o que é uma igreja? Para que serve uma igreja? Por que reunir entre quatro paredes? Se pode reunir também em outro lugar ou na minha casa. A gente sabe pela palavra como que a igreja começou a reunir no templo. No início, ela reunia de casa em casa. E reunindo de casa em casa, ela adquiriu umas características que são importantes e necessárias, que é a comunhão. Então lá em Atos, que é o modelo que temos para a igreja, né, fala que eles tinham comunhão no partir do pão. Paulo destaca algumas igrejas que ele fundou, como que essas igrejas caminhavam. Quarta-feira passada pregamos sobre a igreja de Tessalonicenses, né, a igreja de Tessalônica, e como que ele falava para aquela igreja. Mas ao longo do tempo, parece que algumas coisas vão se perdendo, e o inimigo luta também contra a igreja, a gente sabe disso. Mas a palavra nos diz para que nós vigiemos, e muitas vezes a gente relaxa, a gente abre a guarda, esquece das defesas da nossa vida, que é importante para qualquer relacionamento que seja, tanto na horizontal como na vertical. Na horizontal entre nós e na vertical com Deus. É importantíssimo. E ao longo do tempo, algumas coisas deterioram, como aconteceu para a igreja de Coríntios. Se você ler a carta de 1º e 2º Coríntios, você vê como que Paulo chama aquela igreja na responsabilidade. Quanto tipo de pecado que tinha na igreja de Coríntios. As pessoas relaxaram, esqueciam. Até na ceia, quando você vai lá ler o texto da 1 Coríntios, capítulo 17, se não me falha mesmo, capítulo 11, a partir do verso 17, quando Paulo chama a atenção da igreja de Coríntios sobre a ceia, pessoas que estavam tomando a ceia de qualquer maneira. Parece que a igreja de Corinto está tipificada hoje no nosso meio, em muitos lugares. Parece que muitas pessoas, quando vão abrir uma igreja, usa o termo, vou fundar uma igreja, não pensa o que é uma igreja, e acha que apenas é um ajuntamento, e que ali vai tirar ofertas, e que vai fazer muito barulho, e muitas coisas, e esquece o que é a igreja. E às vezes a gente chega num ponto de ver tantas disputas, ao invés de uma igreja estar apoiando a outra, ao invés de se unirem para mostrar nela fora que está unida, parece uma competição, uma competição. E isso a gente pode ver, tanto pessoalmente, como a gente vê também através da televisão, através do rádio. Quando você ouve aquela expressão assim, ó, vem aqui, aqui você será abençoado. É ou não é? Eu estou falando mentira? Não é? Aqui Deus abençoa, aqui é o seu lugar. E o Simão sabe que nós vivemos por motivação, não é? Quando Paulo fala lá a igreja de Efésio, a mulher seja submisso ao seu marido, Paulo não estava falando abobrinha e falando qualquer coisa, não. Ele estava falando coisa certa. Mas quando ele fala aquilo, ele também fala para o marido: amai mulheres como Cristo. Então tem um parâmetro. Então eu vejo a coisa como uma
rua de mão dupla. O que vai, vem. Nem é uma avenida separado por um canteiro, não. Às vezes algum relacionamento é uma avenida. Mão dupla é uma avenida separada por um canteiro. Tem muita árvore até fechando, não se vê o que passa do outro lado. Então, quando há harmonia, quando há comunhão, quando há respeito mútuo, quando há entrega, quando há dedicação, quando há temor, quando há propósito, conhecimento desse propósito, entendimento da missão, aí pode-se dizer igreja. Como também serve para dentro de casa, não é? As coisas dentro do lar têm que ser equilibradas. Se uma esposa que fica em casa e o marido trabalha, ela tem que facilitar a vida do seu marido que trabalha, fazendo as coisas dentro de casa. E se for o contrário, pode acontecer um dia? Pode também. O homem ficar desempregado e a mulher está trabalhando, né? Qual que é o problema dele em casa fazer o almoço e fazer a janta e deixar as coisas arrumadas? Ele se torna menos homem porque ele cozinha? Nunca. Porque ele lava roupa? E hoje a máquina faz para a gente? Porque ele lava vasilha? Não é? Eu sempre lavei vasilha na minha vida, desde quando eu casei. Acho que minha mãe já me domou lá no princípio, foi bom para a hora, né? Comida também não é o problema, né? Limpar uma casa também, não vejo problema nisso, né? Então, sim, quando tem essa relação, as coisas mudam, não é? E esses princípios que a gente coloca de vivência familiar, ele também, quando vem para dentro de casa, é uma situação. Então, por que eu estou colocando isso? Que eu vou ler um texto que você vai dizer assim, mas o que tem a ver isso com a igreja? Tem muito a ver. Tem muito a ver. Abra aí em 1 Samuel, capítulo 22, versículo 1. 1 Samuel, capítulo 22, versículo 1. Amém? Ajuntou-se a ele todo homem que se achava em quê? Vamos lá de novo? Todo mundo já achou aí? Alguém? Ou está escrito aqui? Não está mais não. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, em aflição, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez capitão deles, e eram com eles uns 400 homens. Acho que nenhum pastor gostaria de começar uma igreja assim. Como toda regra tem exceção, então vamos manter as regras que tem exceção. Nenhum. Pessoas que estavam dentro de uma caverna, né? Com 3 características: apertado, endividados e amargurado de espírito. Amargurado de espírito. Eu fiquei pensando do que eu disse para vocês aqui, do que é uma igreja. Eu fiquei pensando, por que aquelas pessoas foram para a caverna? Aqui está falando de Davi, o rei Davi, tá? Por que Davi foi para aquela caverna? Qual era, né, a importância daquelas cavernas naquele tempo? Elas serviam como refúgio.
como esconderijo. Se você caminhar dentro da Bíblia, no Velho Testamento, você vai encontrar muitas vezes Israel ficando em cavernas, em covas que eles furavam. Lá no livro de Juízes você vai encontrar quando os filisteus iam para poder acabar com o trigo de Israel, com a cevada, eles escondiam-se em cavernas, em covas. Você vai encontrar em outros textos também que a caverna era uma estratégia. Você vai encontrar o profeta Elias dentro de uma caverna depois que ele comeu a segunda vez e caminhou 40 dias e 40 noites, tá? Ele subiu até o monte de Deus, Monte Horebe, e ele ficou numa caverna. O Senhor falou: o que fazes aqui, Elias? Então a caverna servia como refúgio, como proteção. Então aqueles homens foram por ali, porque eles estavam em apertado, tá? E significa apertado, significa que era homens que se achavam perseguidos, assim como Davi. Saul estava apertando eles para matar, né? Ó, você sai daqui ou você morre. Então era o primeiro grupo que caminhou para ali, era o refúgio. O segundo, endividados. Aquela época, irmãos, às vezes os israelitas enfureciam Deus. Lá na lei fala para não ser cobrar dinheiro com usura, e eles cobravam com taxas altas. Então as pessoas ficavam endividadas ao ponto muitas vezes de virar escravo, ele e a sua família. Lembra do profeta Eliseu, quando aquela mulher, né, chegou: olha, meu marido era servo, teu servo, não era profeta, e ele morreu, e o credor veio para cobrar a dívida e quer levar os meus filhos e eu. Era isso, né? Os endividados. Então muitos, a situação econômica na época de Saul em Israel não era fácil, até porque quando Saul foi o primeiro rei de Israel, havia os juízes, então não tinha muitas regras, as coisas não tinham limite para as coisas acontecerem, então cada um fazia como queria. Se você for ler lá no 1 Samuel, lá no princípio fala assim, ó: não havia rei em Israel e cada um fazia o que queria, diz o texto lá, né? Então eles também caminharam. E o terceiro grupo é os amargurados de espírito, que empobrecido, além de apertado, empobrecido, né? Amargurado pela injustiça e crueldade do rei Saul. Era esse tipo de pessoa que foi para uma caverna. Davi foi para aquela caverna porque ele estava sendo o quê? E Davi foi consagrado rei quando ele estava perseguido? Sim ou não? Foi. Samuel foi lá, né, e consagrou ele rei, entendeu? E consagrou. Então veja que situação, irmãos. Então aquela caverna, ela surgiu como um oásis para a vida dessas 400 pessoas, com Davi 401 e a família de Davi que veio também apertada, perseguida. Olha só, sabe, irmãos, eu estou trazendo aqui uma coisa figurativa da igreja. Talvez saiu um pouquinho lá do foco, lá, não sei se está gravando. Talvez nós temos esquecido quais os tipos de pessoas que chegam na igreja e o que elas têm encontrado na igreja. Como você tem recebido as pessoas estranhas? Abro aspas e fecho aspas sobre a palavra estranha. Visitante que vem a primeira vez aqui.
Pode ser que alguém tenha entrado aqui um dia, ou quem sabe semana passada, eu não sei, entrou e saiu sem ninguém falar para ela assim: oi, que bom você esteve aqui. Sabe por quê? Essa é a minha igreja. Então eu chego, eu sento aqui, não é? E eu cumpro o meu ritual religioso de sempre, de ouvir, de dar o dízimo aqui na frente, né? Alimento a minha alma e vou embora. Talvez nós procedemos, e eu vou falar inconscientemente, não vou falar consciente não, que eu acho que não é não, como muitas vezes já aconteceu com você, comigo, a gente sentar num restaurante ou numa pastelaria e você comendo uma pessoa do lado de fora, igual o gato ou o cachorro na nossa casa, com o olhinho assim, ó. Mas você, eu, falando: o que a gente pode fazer? Pode dar um pastel, pode dar alguma coisa, né? Tudo bem, como eu já fiz e já paguei. Às vezes a pessoa chega, senta, ávida, desejosa por alguma coisa, e ela sai da mesma forma que sai. Sabe, irmãos, a Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus, para transformar vidas, e a igreja, ela existe para transformar a vida, para louvar, para glorificar o Senhor, mas para transformar a vida, é preciso ser segundo o coração de Deus. E eu estou dizendo isso porque se você caminha na Bíblia para saber o perfil do rei Davi, Davi era crente. Davi era crente. Davi era crente. Porque quando Saul saiu à procura dele, e em determinado momento, em uma das cavernas, porque eu falei que as cavernas serviam para isso, e servia também como redil de ovelhas, algumas cavernas. Eles fechavam o lugar e as ovelhas dormiam ali. E em uma das cavernas, Saul entrou, Davi teve a oportunidade, estava lá com 30 homens lá dentro, tinha a oportunidade para matar o rei Saul, e os homens queriam fazer isso. Mas é interessante, um homem segundo o coração de Deus, e um líder de verdade, ele está sempre pronto para recuperar alguém, para dar uma demonstração do amor de Deus. Davi cortou um pedaço da capa dele, e depois fez questão de se manifestar: se eu quisesse te matar, eu te mataria, olha a sua capa. E ele viu que a capa estava cortada, aí ele temeu. Aí Saul temeu, falou: realmente Deus poupou a minha vida usando esse homem. A igreja precisa crescer na misericórdia e no amor. Às vezes nós somos impiedosos, e essa atitude de Davi é que fez diferença na vida daqueles homens que estavam com o coração irado, angustiado, cheio de dor, cheio de ódio. E está na hora, irmãos, e o tempo já passou, e que nós como igreja precisamos também anular em nós algum sentimento que nos tem separado um do outro. Formamos opiniões pessoais um dos outros, não só aqui nessa igreja, mas em qualquer outra igreja, ou quando você ouvir essa mensagem, seja onde for, sendo gravada no YouTube, às vezes nós travamos aquilo que Deus quer fazer por causa da nossa ignorância. Conversei com uma pessoa há poucos dias, e a pessoa estava com o coração angustiado porque foi ofendido. Do outro lado, a pessoa que ofendeu estava com o coração angustiado porque também foi ofendido. E essa pessoa estava cheia de plano: vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo. Mas uma das pessoas que foi ofendida começou comigo:
E eu disse algumas coisas para essa pessoa. E essa pessoa então tomou uma atitude e mandou uma mensagem pedindo perdão para o ofensor. Desarmou o ofensor. O ofensor já está diminuindo em relação àquilo que iria, que pretendia fazer, porque o coração estava amargurado também pela contra-ofensa que recebeu. Davi, nós não sabemos e a Bíblia não fala, mas imaginamos que dentro daquela caverna, com aqueles 400 homens naquela condição, Davi trouxe esperança para eles. E é isso que Cristo veio fazer, trazer esperança para você, para mim, meu irmão. Nós fomos ofendidos muitas vezes e seremos ofendidos, mas a Bíblia fala sobre perdão. E Davi estava ministrando isso àqueles homens, porque ele precisava de homens e mulheres curadas para o reinado que ele iria exercer como rei em Israel. E como ele era um homem segundo o coração de Deus, então ele tinha que passar isso para eles, não podia ser ao contrário. Eu penso, irmãos, que está na hora de você decidir. Está na hora de você deixar de ser pecuninha e se ofender por pequenas coisas. Eu não estou pregando para você porque alguém me falou alguma coisa outro dia, esses dias não. Eu estou te falando o que o Espírito Santo está mandando dizer à igreja. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Senhor está falando nessa noite. Para! Não trava a sua vida. Aqueles homens eram chamados de valentes de Davi. Você precisa ser um valente de Cristo também. Se eu for contar quantas vezes como ministro de Deus eu fui ofendido, pastor Cupertino também. Estava visitando uma pessoa uma vez, e a pessoa veio e começou a vir falar do pastor Cupertino, justificando porque estava negando. Eu falei, para tudo. Para tudo. Eu não vim aqui para ouvir você acusar um anjo de Deus, não. Porque eu falei, não. Você está falando de algo que você não conhece. Você não conhece a vida dele. Você não conhece a história dele. Você não conhece como ele nasceu, como ele cresceu, a família que ele viveu. Você não conhece. E você está falando de algo que você não conhece. Você está me contando a sua história de sua família, como é que é, e você está... Não. Sabe, irmãos, aquelas pessoas não sairiam daquela caverna se elas não ouvissem o rei Davi. A caverna de Adulão foi um lugar de refúgio? Foi. Foi um lugar para estratégia? Foi. Foi um lugar para se livrar da morte? Foi. Mas foi um lugar de aprendizado. Mas lá, naquela caverna chamada Caverna de Adulão, não era o lugar para eles ficar. Talvez você também está num lugar errado. Qual lugar errado? O seu lugar do seu zelo, dos seus pensamentos, do seu achismo, na sua posição. Eu sou assim, eu realmente não aguento isso. Está na hora de você dizer, Senhor, eu estou aqui, me ajude, Senhor. Me ajuda. Uma certa vez um grande amigo meu me ofendeu mesmo para valer. E eu fiquei amargurado, eu andei amargurado, andei roendo aquelas coisas, né? Moendo tudo aquilo. E um dia eu falei, Senhor, arranca isso do meu coração. Ele é meu amigo, eu sou amigo dele, Senhor. Uma coisinha simples, eu sei que foi séria, mas é simples, é coisa que dá para poder a gente resolver. E Deus então foi falando ao meu coração, e eu falei, Senhor, eu dou liberdade ao Espírito Santo para enfiar a mão aí dentro e arrancar isso no meu coração. Na hora, eu estava à beira de uma lagoa, na hora, limpou meu coração. E ele é um grande amigo meu. Então aprendi a lidar com ele. Que em certas áreas da vida não dá.
para trabalhar com ele em certas áreas da vida, certas coisas. Eu aprendi isso. Ele não tem suporte. Eu creio que hoje tem. Eu creio que hoje tem. É uma pessoa que hoje é ministro de Deus. Eu tive um sonho com ele. E o sonho, eu fiz uma interpretação do sonho para mim, mas quando eu contei o sonho para ele, ele tem uma profissão também, e é pastor. Aí ele falou assim: não, já entendi. Eu já entendi aí que Deus disse. Esses 2 lugares que você viu, um lugar é a igreja, onde você viu tanto movimento, e a igreja clamando ali um monte de problema. O outro é o lugar do meu escritório, e eu preciso decidir na minha vida o que eu vou fazer. Deus está me cobrando isso. Olha o real valor de um amigo. Se eu mantesse no meu coração a angústia e a dor, e eu não perdoo e eu não faço. Se Davi carregasse dentro de si o ódio e falasse assim: Deus, eu não estou entendendo nada. O Senhor manda um profeta lá em casa, eu nem estava lá, Senhor. O Senhor manda um profeta lá em casa, e esse profeta chega lá em casa, e eu não estava, e manda me buscar lá no campo. E aí, Senhor, vem, pega o chifre, joga óleo na minha cabeça e fala que eu sou rei em Israel, e agora eu estou me procurando para matar. Eu não estou entendendo isso não, Senhor, não estou entendendo isso não. Eu já ouvi algumas expressões de algumas pessoas falando assim: depois que eu virei crente, a coisa apertou para o meu lado. Mas Davi não teve isso no seu coração. E olha que quando ele saiu fugindo de Saul, a sua família ficou para trás. Mas Deus cuida de tudo daqueles que são seus, que é chamado segundo o seu propósito. Entendeu? Sabe, irmãos, Davi não deixou que aqueles homens fossem para a perdição. Davi não deixou. Talvez nós temos deixado alguns irem para a perdição, e não temos alcançado o coração dessas pessoas. Não temos perdoado e nem recebemos perdão. Está na hora de pensarmos nisso. Porque quando você olha para a igreja e fala assim: puxa vida, tem tantas cadeiras vazias na igreja, essa igreja já esteve cheia e ela precisa encher. Deus vai encher essa igreja para quê? Para quê? Para quê? Para que Deus vai trazer os amargurados de espírito aqui, os apertados, os endividados? Se você está assim, se você não recebe a cura, se você não aceita perdão e nem é perdoado, e aí? É hora de uma decisão. Ontem, você chegou nessa igreja, você tinha 10 anos de idade, 15, depois 20. Quantos anos você tem hoje? Quantos anos você tem hoje? Quanto tempo você tem de cristão? Irmãos, estava falando para o irmão Valdeci, falei para o pastor Cupertino, encontrei com um irmão que já foi da nossa igreja, e conversa bem, perguntando sobre uma coisa e outra, sobre trabalho, e ele me falando da dificuldade. Eu falei com ele assim: você me considera como seu pastor, né? Ele falou: considero. Você fala para todo mundo que eu sou seu pastor. É. Por que você não volta de onde você saiu? Os olhos encheu de lágrimas. Volta. Aí justificou uma coisa. Eu falei: não, eu não estou te chamando para isso não. Eu estou te chamando para voltar. Eu não pus condições não. Estou falando para você voltar. E você será bem recebido, porque você é um homem de Deus, sua esposa é mulher de Deus, você tem temor ao Senhor. Nós precisamos ter essa palavra, irmãos. Nós precisamos abraçar. Nós precisamos perdoar. Nós precisamos ter um coração igual de Jesus.
Nós precisamos cultivar esse coração igual de Jesus. Senão não seremos igreja. Seremos um ajuntamento de pessoas com grande talento. Estamos aí com aula de bateria, aula de violão. Vi um menino tocando aqui, fica feliz, né? Aí sobressaiu um menino e tal. Mas aí, o que vai ser esse menino no futuro? Só isso aqui? Pá, tum, pá, 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 pá. E aí? Só isso? Queremos mais do que isso. O Espírito Santo quer mais do que isso. Eu não estou desanimando você não, viu, filho? Cadê ele? Está aí? Estou desanimando você não. Estou desanimando não. Eu estou falando que faça isso e faça muito mais. Muito mais. Você entendeu? Seu talento está morrendo com você. Seu dom está morrendo com você. E as pessoas que precisam desse dom. Então, nessa noite, eu quero encerrar essa palavra com um desafio para você. Ter o espírito de Davi. Eu amo aquele espírito de Davi, guerreiro, atrevido, temente a Deus, tocador de harpa, que expulsava demônios, coração de apacentador. Salmo 23 está lá. Eu te desafio a dizer: Senhor, eis-me aqui. Assim como Adulão, aquela caverna, recebeu aquelas pessoas, você pode estar nessa condição também hoje, e você está no lugar certo para ouvir essa palavra, na hora certa, para que as coisas certas venham na sua vida, por um certo Deus Todo-Poderoso, Filho de Deus Todo-Poderoso, chamado Jesus, na pessoa certa do Espírito Santo. Está tudo certo. Tudo certo. Receba nessa noite. Chega de viver como um apertado, um endividado, um amargurado de espírito. Chega.